Tony Cromo mandou o seu portfólio e a Tony também está aproveitando aqui as lives para fazer uma mentoria gratuita, o que é ótimo, como a gente sempre fala, errado sou eu, certo são vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui na mensagem que ela mandou. Boa tarde, Marco. Esse projeto eu queria fazer algo maior, ver como eu iria lidar com o tamanho. Ao mesmo tempo que eu gostei do final, eu sei o impacto psicológico. Umas semanas eu segui uma rotina absurda de só fazer esse projeto. Outras semanas eu fui bem saudável, mas não saía do lugar. No final, eu apreciei algumas últimas etapas por pura ansiedade. Inventei um prazo na minha cabeça do nada. Enfim, muito aprendizado. Show, vamos dar uma olhadinha. Então, esse projeto aqui, né? Danny Phantom é um desenho animado, não é? Ah, que legal. Faz tempo? O que faz tempo? É um desenho velho? É isso? 2003? Vixe, caraca. Eu não tava nem nascido, meu. Pô, essa arte ficou muito legal. Muito, muito, muito legal. O cara assustado levantando a bola aqui. Você fez esse cenário na unha? Nossa, que projetaço. Caraca. Como é que você não enjoou desse projeto? Pô, legal, hein? Legal, eu fiz uma técnica parecida pra um projeto lá do Color Fest, da Cinematic do Color Fest. Chegaram a ver? É só de curiosidade, só pra vocês verem aqui. Aqui o fundo, ó. É bem legal de usar, assim. Ficou muito bonito, ó. Pô, ficou muito bom isso aqui. Eu não entendo nada desse universo. Isso aqui ficou muito bom também. Essa aqui, eu sinto que já deu uma caída de qualidade nessa aqui. Comparada com essas outras duas, pra mim, essa aqui caiu bastante a qualidade, mas foi interessante que você pegou pra testar processo de pintura, pegou pra fazer o busto dele, concept. Vamos dar uma olhadinha na evolução aqui da imagem. Que salto dessa pra essa? Quem te deu feedback aqui? Tu aproveitou do máximo o curso do Bragato. Sempre que eu desanimava com Splash, eu fazia aquelas pinturas menores. Entendi. Vamos começar então. Então você fez isso aqui no curso do Bragato? É isso? Eu achei esse cenário muito bom. Isso aqui ficou excelente. O tipo de pintura que você fez, uma forma simplificada, mas ainda assim tridimensional. Eu adorei mesmo. Adorei mesmo o resultado desse prédio aqui, do cenário. A arte ficou bem legal. Eu acho que dá pra dar ainda uma intensificada nos contrastes aqui. Eu sinto que os valores acabaram se aproximando um pouco e a iluminação não tá tão coerente assim no personagem. Então eu ajustaria algumas coisas, adicionaria um pouquinho mais de efeito, mas no geral eu gosto muito dessa imagem. Até em questão de comparação com as imagens anteriores, é que você tirou a imagem do portfólio, né? Mas com aquela evolução que estava rolando, eu achei que ficou bem legal, sabe? O que eu tô querendo falar de iluminação não estar muito coerente e ter muitos valores próximos é que se a gente colocar aqui em escala de cinza essa imagem só pra gente visualizar algumas coisas, vai perceber que essa mão, por exemplo, da parte da mão esquerda dele, ela simplesmente some nos valores aqui. Ela tem um valor muito igual ao cenário. Eu acho que dava para você intensificar um pouquinho mais os contrastes. Ela tá um pouquinho lavada a imagem como um todo, trazer alguns escuros, bem mais escuros, e mais efeitos na luz, na área de luz. Então, vamos lá. Eu vou trazer um Curves aqui só pra gente trabalhar um pouquinho mais nesses contrastes. E antes de qualquer coisa, na verdade, eu vou pegar uma referência. E isso é uma coisa que eu sempre faço com as imagens, gente, que é procurar uma imagem de referência que esteja no mesmo, tipo, na mesma iluminação, digamos assim. Eu tenho duas que eu me lembrei aqui, que são feitas pelo estúdio, né? Mar Studio. Tem essa imagem, que o Eric Kendi fez, é dirigido pelo Mike. E tem essa outra também, que foi feita pelo Alberto, que eu acho que os contrastes e questão de efeito estão muito bem desenvolvidos. Então, colocar a sua imagem ao lado dessas aqui, com certeza vai fazer com que surja muitas ideias, até para questão de contraste, de separação de valor. Só de colocar ao lado, imediatamente. Então vamos fazer isso só para a gente criar algumas comparações aqui. Então, ó, vou tirar o Curves. Percebe como ela está levemente lavada? Olha como os tons escuros, eles estão levemente claros. Tá vendo? Eles estão um pouco claros demais, sendo que aqui, teoricamente, não está batendo luz, né? Ó. E aqui nessa arte do Alberto, por exemplo, ó,
Olha como ela puxa mais pros escuros, ó. Não chega a ser preto, tá vendo? Mas é quase lá, ó. Percebe? Então dá pra puxar muito mais esses contrastes. Isso é o que eu tava mostrando aqui anteriormente, né? E até um pouquinho dos meio tom. Um pouquinho pra baixo, de leve. Só pra gente ganhar contraste nessa área de brilho aqui. Ó, então, compara antes e depois, ó. Até observar essa outra cena também. Olha como em cenas noturnas, né, de noite, olha como o contraste é muito alto, ó. O escuro é realmente escuro, tá vendo? Você pode ir que não tem tanto problema assim. Nas áreas de interesse, tipo o rosto do personagem, o corpo dele aqui, percebe que ele vai de um claro e para um escuro muito forte assim, mas ainda assim a área de luz e sombra tá bem separadinha, ó. Tem shapes muito evidentes, né, das duas áreas. Mas isso aqui é porque é uma splash e porque é a nossa área de foco. Eu não tô falando para você fazer isso em toda a imagem. Então vamos fazer a mesma coisa? E você fez isso bem no cabelo e tal. Mas eu acho que dava para você intensificar um pouquinho mais toda essa iluminação do personagem. Talvez tenha rolado uma vontade de ficar renderizando material e textura e acabou perdendo um pouquinho a ideia dos valores, tá? Esse colar dele é de ferro? É de metal? Porque se for de metal, ele tem que estar brilhando tanto quanto o cabelo, né? Vamos lá. Então eu vou supor que seja de metal. Vai me falando aí se eu estiver viajando, tá? Eu traria talvez uma luz bem fria aqui, uma luz mais azul, como se estivesse sendo iluminado pelo ambiente. Toda essa área também puxaria um pouquinho de azul. Então, para separar mesmo, né, essas duas regiões. E como a ideia de splash, eu acho que também daria para você aumentar um pouquinho esse nível de detalhe, né? Tipo, tem um shape do cabelo, mas ele ainda tá muito simples. Dava para você deixar um pouquinho mais complexo, sabe? Tornar mais complexo. E esse efeito de luz de bloom, ó, estourando um pouquinho a área de luz. Eu vou estourar bem aqui, porque ele é o Danny Phantom, certo? Não é metal? Eu tô viajando? E ó, cerra os olhos, percebe como toda essa região aqui ela tá muito escura e o valor tá muito próximo do cenário. Então se a gente conseguir iluminar ela com um pouco de azul, só para mudar a matiz, também vai ajudar bastante. Mesmo que esteja num valor próximo agora, pelo menos a matiz ela tá mais diferente, sabe? Saca só. Tô tentando respeitar os valores, mas ao mesmo tempo melhorar a leitura, né? E essa mão aqui, definitivamente, ela sumiu. Então, trazer um pouquinho mais de separação nessa luva e tal. Fiz muita luz nessa cena. Pois é, esse é um problema que pode acontecer. Para você solucionar, tenta lidar uma luz de cada vez. Não tenta lidar com todas ao mesmo tempo, tá? Pensa nelas de forma individual e depois você soma. Eu tô fazendo essa luz fria porque eu tô assumindo que essa magia aqui ela não deveria brilhar tanto também. Mas se eu estiver falando besteira, pode também me corrigir, tá? Eu vi que você até fez aqui a calça dele um pouquinho mais esverdeada, mas eu tiraria esse verde, deixaria mais frio. Porque aí você consegue trazer essa luz verde aqui com muito mais intensidade e muito mais contraste assim com o resto, sabe? O resto vai estar todo meio frio, então a gente chama mais atenção para cá, ó. Então até eu usaria, quem sabe, um Color Lookup para dar uma esfriada no resto. Deixa eu pegar o Crisp Winter. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou usar esse Fog Night. Peraí. E vou tirar nos tons escuros. Vamos ver. Olha que beleza, não mudou nada. Peraí. Eu acho que esse Hard Mix vai funcionar bem. E aí eu tiro com a máscara nessa parte da mão aqui.
É possível a gente dar uma escurecida nesse rosto? Eu tô achando que ele tá um pouco pálido e claro demais. É possível? Eu acho que só o olho dele brilhando mais forte funciona. Eu sei que é splash. Deixa eu tentar fazer um equilíbrio só. Talvez só diminuir um pouquinho, não precisa ser tanto assim. Não vou deixar ele num contraluz nem nada assim. Mas só tirar essa parte muito clara aqui, ó. Já vai ajudar pra dar uma limpada nos valores, porque eu acho que os valores eles estão ficando um pouquinho sujos no rostinho, né? Próximo aqui dos olhos e tal. Até usar de ref esse rostinho aqui, ó. Então, eu tô achando que ele pode ser pálido, tudo bem, mas com certeza limpar esses valores. Eu tô achando que tem muito highlight em áreas meio aleatórias, sabe? Então eu vou dar uma limpadinha aqui e a gente já vê a diferença. Quem sabe escurecer um pouco essa parte da esclera dos olhos e algo mais amarelo, ó. Porque eu tô achando que tá ficando um pouco artificial demais essa parte da esclera aqui, que é o branco dos olhos, né? Porque a gente escurecendo um pouco essa região e até em volta, o que acontece é que quando colocar esse verde extremamente brilhante dos olhos, não vai soar estranho, porque vai gerar mais contraste. O problema é colocar tudo tão claro que o verde ele vai simplesmente sumir em região porque vai faltar contraste, entendeu? Então, por exemplo, ó, esse verde vai parecer mais claro simplesmente porque o contexto dele ficou mais escuro. Tudo que está em volta ficou escuro. Então, sem mexer tanto no valor desse verde, ele vai aparentar ser mais claro, tá? Então, a diferença. Então, ele estava bem lavadinho e o rosto estava muito claro, meio branco, esbranquiçado, sem vida. Então, eu estou diminuindo para que esse verde aqui fique realmente mais impactante de longe, ó. Então, vou até trazer valores mais escuros aqui para essa parte lateral do nariz, para não precisar clarear tanto essa parte frontal do nariz. A gente consegue um valor um pouquinho mais escuro sem precisar clarear tanto. E aí a gente pode trazer até essa luz. Estou usando de referência aqui o que o Eric pintou, tá? Essa arte aqui foi pintada pelo Eric Kendi. Essa aqui, ó. Então a gente pode observar algumas coisinhas, ó, que ajudam a gente a dar mais contraste no rosto, ó. Eu não vou pintar literalmente igual, né? Percebe que esse valor, olha como ele ainda é claro. Percebe como ele estava extremamente claro? Ele não está nem próximo do meio tom, ó. Ele ainda está extremamente claro, só que pelo contexto tá mais ajustadinho, ele parece escuro, né? Mas ele não é escuro. A gente pode até invadir um pouquinho essa luz azul aqui, trazer talvez pro cabelo também um pouco, ó, só para ficar mais tridimensional, tá vendo? Como se estivesse invadindo mais o rosto dele com essa luz, né? Vou até pegar um outro pincel que tem esse aspecto de cerdas, né, com pinceladas, e vou invadir um pouquinho mais. A gente pode até escurecer um pouquinho essa testa, quem sabe. Agora sim a gente pode tentar trabalhar em alguns highlights. Porque agora a base já tá limpa, digamos assim, né? Ela não tá toda manchadinha. Deixa eu só arrumar esse cabelo aqui. Como o cabelo dele é bem claro, então acho que a gente pode só clarear bastante, ó. E é o que eu falei, né? Eu acho que daria pra você quebrar um pouco esse shape do cabelo em áreas um pouquinho mais complexas que nem tem aqui, ó. Então nessa silhueta, quem sabe trazer alguns fios dando uma silhueta um pouquinho mais complexa pra ele. Você chegou a fazer isso um pouco, né? Mas eu acho que foi pouco ainda. Mas isso é tipo a última coisa que você deveria fazer, né? Com certeza absoluta. E um pouquinho de informação no rosto, só pra separar essa sobrancelha.
E aí, aquilo que eu falei dos highlights, né? Agora a gente pode trazer alguns highlights pro rostinho. Uma cor bem fria ainda. Mas, ó. Bem separado da área iluminada. Então a gente tem essa área iluminada aqui frontal. E por estar separada, a gente vai separar ainda mais com alguns highlights. Então a gente poderia trazer algumas áreas um pouquinho mais claras nessa região. Aqui. Um pouco aqui. Separando essa região do nariz para dar mais volume e complexidade para o rosto. Geralmente essa região aqui, a parte de dentro, ela fica bem oleosa. A ponta do nariz. Aí na ponta do nariz a gente pode trazer um brilho a mais ainda. Um pouquinho mais claro. Então nas quinas a gente traz highlights. Mas bem suaves. Mas ainda assim, extremamente distintos da área de luz. Um pouquinho aqui no centro do crânio, para dar mais forma. Mas bem sutil. Trabalhar nesse acabamento mesmo, com contraste, mas ainda assim de uma forma limpa, digamos assim. Separando essas áreas. Ó. E eu voltaria também intensificando um pouco esse efeito da magia, dessa gosma, que ficou muito legal. O efeito que você criou ficou bem massa. Mas eu ainda acho que dava para você ir além. Quem sabe pensar de uma forma mais tridimensional. O que me incomoda nesse efeito é que ele para bem na silhueta do Danny Phantom. Ou eu pararia antes desse efeito, tipo aqui. Ou eu faria uma brincadeira de tipo, ele é tão longo e esse soco tá vindo de tão longe que eu faria tipo uma parte assim, ó. Eu não sei o que é isso, tá? Eu posso estar viajando na lore aqui do negócio. Mas eu faria mais ou menos isso, porque daria mais tridimensionalidade, entendeu? E aí você brinca com algumas nuances, assim, do próprio efeito, entendeu? Eu faria isso. Pra gerar mais tridimensionalidade, que é a sobreposição, né? De um elemento no outro, que parece que ele tá torcido. Então acho que fica bem divertido e forma um S mais bonito aqui, desse shape. E eu separaria um pouco essa região aqui, ó, pra criar ainda mais efeito. Então vamos lá? Mais um efeitinho aqui, ó. Então vou selecionar toda essa parte. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Então agora eu colei toda essa minha seleção por cima de tudo. A gente pode tentar um Filter Gallery, ou a gente pode testar alguns efeitos que tem aqui na própria abinha de Filter. Vamos de novo, Distort Wave. Acho que ficou muito detalhezinho. Eu sei que já tá longo demais, mas eu queria realmente testar algumas coisas diferentes aqui. Então, paciência, meus amigos. Vamos pro Filter Gallery. Acho que esse aqui, ó. Esse aqui também fica bem legal. É, tipo isso aqui, ó. Assim também fica legal. Então a gente consegue dar uma misturada, uma bagunçadinha nesse efeito, só pra gerar alguma coisa extra, sabe? Porque eu tô sentindo ele muito flat. De novo, eu não sei exatamente como que é o efeito desse personagem, eu tô só sugerindo soluções aqui, tá? Possíveis soluções. Isso aqui por cima, com lighting. Meio malucão assim, né? Mas tipo, definitivamente a gente apagaria um pouco. Criaria uma máscara. Não precisa usar exatamente assim, né? Mas é só pra gente testar possíveis soluções. A gente nunca saberia se isso aqui funciona ou não se a gente só não testar, né? Criar uma máscara nesse aqui também. Um pouquinho só. Eu quero bem sutil, não quero nada muito grandioso. É só pra gerar uma complexidade extra no efeito que você já pintou, sabe? Talvez colocar por trás dele, se você tiver as layers certinho também pode ficar melhor. Só pra gerar uma tridimensionalidade, tipo, esse efeito ele continua lá atrás, ele tá liberando algumas, sei lá, algumas partezinhas menores, pra não ficar só esse shape grande. É mais nesse sentido, tá? Tem shapes muito grandes e meio que só, né? Ele acaba ali. Essa layer extra de informação, de complexidade, cria uma ideia
de realismo pra splash que acho que é muito oportuna aqui. Quando você vai pintar splash, geralmente você tem que adicionar camadas no que já existe, né? Você já fez isso bem, porque o desenho é extremamente cartoon. Mas dá, que nem eu falei, dá pra ir além, né? Dá pra ir um pouquinho além. Vou até criar uma layer de Color Dodge. Vamos ver se a gente consegue estourar um pouquinho mais esse efeito aqui na mão. Quem sabe iluminar um pouquinho com verde também. E uma layer de screen, só pra finalizar. E aí matamos esse feedback, tá? Prometo. Pessoal do YouTube que tem a vantagem, né? Porque aí eles vão assistir isso aqui provavelmente acelerado. E aí vocês aqui da Twitch que ficam com sono me assistindo. Guerreirinhos, né? Ó, então agora em questão de contraste, percebe como a silhueta dele saltou bastante. Vamos dar uma olhadinha no antes e depois e a gente conversa um pouco mais. Ah, antes, na verdade, também desses efeitos de chuva, isso também adicionaria uma complexidade bem interessante pra cena, né? Algum ruído assim poderia ficar interessante, quem sabe. Vamos lá então pro antes e depois? Vamos ver. Então, antes e depois. Como eu acho que daria pra dar essa acentuada na ideia de que é uma cena noturna. Tem uma luz mais artificial batendo nele, mas que separa ele legal assim do cenário. E percebe como estava um pouco lavada, né, a imagem? Uma coisa que daria pra fazer era um blur, né, de leve, especialmente nessa janela aqui, porque essa parte da janela aqui, ela acabou ficando um pouco hard edge demais, ó. Toda essa parte, tá vendo? Então eu daria um pequeno blur nessa região. Todo esse fundo aqui daria pra gerar esse blur. E também colocar uma luz. Só a última coisa, prometo agora, tá? Trazer um pouquinho dessa influência da luz azul, como se tivesse algo iluminando ele, que tá vindo daqui. Então você mostra um pouco da direção dessa fonte de luz também. Prometo que eu tô acabando. Aí, ó. Assim. Beleza? Agora sim. Só dar uma última zoiada aqui. Agora sim. Agora eu consigo até perceber a direção da luz fria daquele outro lado. Legal, né? Especialmente o rostinho. Acho que vale a pena adicionar essa luz extra mais fria em todo o canto aqui dele, né? O cabelo, que é algo simples de fazer, separar essa mão e trabalhar melhor nesse rostinho. Se possível, adicionar essa outra parte de complexidade, que é uma coisa que é simples, né? Um efeito que você já tem as layers separadas, você consegue só ir brincando e adicionar alguma coisa, não precisa ser muito, mas alguma coisa, mas com certeza vai dar um up muito forte. Isso aqui pra mim é uma questão de visão externa também, é uma questão de direção de arte. Não sei se você teve alguém te dirigindo, mas se eu tivesse te dirigindo, provavelmente estaria puxando um pouquinho mais. Não, dá pra ir um pouquinho além no rosto, mandaria alguma referência, porque é aquele último push que muda completamente o resultado final da imagem, né? Então, valeu, Tony. Valeu, muito legal. Espero ter ajudado aí de alguma forma você nessa imagem, tá? Mas já tava muito legal, eu tô tentando puxar ainda mais. A gente sempre consegue fazer isso, né? A beleza da ilustração é meio que isso, a gente sempre tem caminhos muito diferentes que a gente pode escolher ir ou não. Isso depende muito da direção que você tiver, mas é por isso que aqui na live a gente consegue trazer sempre algum feedback, sabe? A imagem pode estar perfeita, mas alguma coisa a gente sempre consegue acrescentar ou pelo menos mostrar um outro caminho que poderia ter sido e conversar sobre esses assuntos eu acho extremamente engrandecedor e eu espero que vocês estejam curtindo também. Beleza? É nóis! Valeu, Tony. Desculpa, editor, que o vídeo ficou gigantesco. Beijo!